Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, parte 21. Capítulo 285. Snape sorriu, olhando para mim com expectativa. Minha mãe está bem? E se não, o que acontece? Snape me olhou sério. Você vai tomar de assalto uma das mansões mais protegidas e inacessíveis da Inglaterra? Se necessário. Droga, Black, murmurou Moody irritado tomando um gole de sua garrafa. Todo mundo sabe que ele só bebe da sua própria garrafa. Portanto, no ano passado não houve dúvida sobre o falso Moody ter bebido demais da garrafa. Se você está tão interessado, então tudo é tão bom quanto pode ser quando um Lorde das Trevas mora em sua casa. Nesse caso, até breve, senhoras e senhores. Virei-me e saí rapidamente da cozinha. Havia 4 ruivas e uma morena com uma cicatriz espiando escada abaixo, e na parede, quase imperceptivelmente, uma orelha pendia de um fio cor de pele. É claro que esse fio se estendia até as ruivas do segundo andar. Elas estavam bisbilhotando. Mas não me importo. Depois de sair da casa, agora de Sirius, verifiquei se havia algum feitiço repelente de trouxas em mim. Aparatei até a soleira da casa em Grimmauld e entrei. Queria sentar na biblioteca por um tempo e pensar, então foi para lá que fui. Por que eu disse o que disse? Bem, na verdade, mais cedo ou mais tarde, esse meu segredo aberto teria vindo à tona, sob a pressão das circunstâncias da vida e outras dificuldades. O próprio Lupin teria contado sobre sua perfuração como pessoa. Eu coloquei tudo sob uma luz mais ou menos favorável a mim, ou melhor, desfavorável a Lupin. Como resultado, esse lobisomem não demonstrou nenhuma qualidade positiva. E meu desejo já antigo e empoeirado de matar o desgraçado que quase me matou foi despertado novamente. Prometi a mim mesmo, farei isso. Mas farei isso sem magia, e dias observando os movimentos de Lupin revelaram vários de seus hábitos dos quais eu tiraria vantagem. Londres à noite impressionava com suas movimentadas ruas centrais, as luzes de letreiros e festas, os carros, a luz suave de restaurantes e centros turísticos. Mas esse cenário mudou radicalmente à medida que nos afastávamos do centro, parques noturnos calmos e tranquilos de áreas residenciais adormecidas. Mas a vida fervilhava novamente nos arredores, desta vez de uma forma diferente, invisível para a maioria. O baile noturno nos guetos locais era dominado por gangues. Londres é uma cidade de contrastes. Por um dos parques, vazio àquela hora da noite, caminhava um homem comum, de terno verde escuro um pouco grande demais e casaco escuro. Algumas pequenas cicatrizes adornavam seu rosto. Remus Lupin gostava de andar pela cidade assim, já havia muita floresta e natureza selvagem em sua vida. Remo não se surpreendeu com a figura de um trouxa caminhando em sua direção, vestindo um terno desgrenhado e carregando uma garrafa de uísque pela metade. O trouxa cambaleou e se moveu sem muita confiança, mas Remo não se preocupou. Sob feitiços especiais, uma pessoa comum não poderia vê-lo. Foi esse fato que permitiu a Lupin passar facilmente por um trouxa muito bêbado por um estreito caminho de pedra no parque. Ao passar, não conseguiu se conter e torceu o nariz ao sentir o forte cheiro de fumaça e álcool. Depois de dar mais um passo, de repente ouviu um som incomum e novo, um clique metálico atrás de si. Virando-se bruscamente, Remo conseguiu ver apenas um trouxa olhando para ele, segurando algo nas mãos. Clarão, estrondo, escuridão. O trouxa que de repente decidirá atirar para o vazio, fosse por raiva ou ressentimento diante da injustiça do mundo, virou-se e cambaleou para longe. Teve um dia difícil, foi demitido do emprego depois que sua ficha criminal foi descoberta. Poderiam até ir à polícia, e haveria policiais esperando por ele em casa. Será que ele conseguiria escapar? Ou não? Esses eram os pensamentos que fervilhavam na cabeça do trouxa quando, sem se lembrar como, chegou ao metrô. Imagens de sua vida criminosa não paravam de surgir em sua cabeça, e cada episódio era como se estivesse marcado. Alguns anos para isso. Alguns anos para aquilo. O homem de repente recobrou os sentidos e percebeu que acabará de descer da plataforma, bem embaixo do trem. O breve momento de incompreensão e compreensão terminou tão rápido quanto a vida de um trouxa sob as rodas de um trem em frenagem de emergência. As poucas pessoas que estavam na plataforma naquele momento ficaram chocadas. Houve um reboliço, mas ninguém notou, e não conseguiu notar, um rapaz jovem e bastante alto, com cabelos muito claros, quase cinza. Cada um terá o que merece, disse o loiro baixinho, quase para si mesmo, e se virou e se afastou do metrô. Um dia, alguém virá me buscar também. Capítulo 286. O lobisomem é uma criatura incrível. Lupin conseguiu sobreviver, mesmo tendo sofrido um ferimento grave na cabeça. Foi bem simples de entender. Verifiquei a atividade de objetos mágicos na área assim que saí do metrô. Seja coincidência ou algum tipo de providência, mas assim que entendi, decidi jogar essa carta de forma diferente. Chegando rapidamente ao local da tragédia fracassada, onde um Lupin inconsciente jazia em um caminho de pedras no meio do parque com um ferimento tangencial na cabeça. Imediatamente renovei os feitiços repelentes de trouxas e corri até o lobisomem sangrando. Peguei uma segunda varinha. Vulnera Salentur. O sangue retornou rapidamente ao corpo, mas a ferida não fechou. Não é assim que funciona. Infligindo estase no lobisomem, suspendi-o no ar, usando um locomotor, e fui até a sede da ordem. Não foi uma caminhada longa, mas 5 minutos foram suficientes para que eu pensasse em todo tipo de coisa. Em essência, meu ataque com a ajuda de magias paralisantes inofensivas, cujo alvo foi realizado quase com a ajuda de magia doméstica. Deveria mostrar aos membros inteligentes da ordem que o pensamento padrão e a prontidão para ameaças comuns não são garantia de sobrevivência em colisões futuras. Não, sério.
Magias para mapear a área são simples de executar, bem conhecidas, mas um tanto difíceis de usar e inúteis no mundo mágico devido à saturação de seus espaços com magia. Um grupo de magias que deixam marcas mentais ou de outro tipo em objetos é material para o 7º ano se você estiver se concentrando em herbologia e cuidado animal. Herbologistas usam essas marcas para rastrear a condição de suas plantas em suas estufas, e criadores as usam para distinguir indivíduos idênticos. Novamente, em locais magicamente saturados, a ligação entre o mago e a marca rapidamente ficará obstruída com magia de fundo à medida que a distância aumenta. Eco é uma magia do Grimório, mas também existem análogos na magia de varinha comum, porque os magos há muito tempo usam desenvolvimentos semelhantes para aqueles que perderam a visão. Em geral, eles devem ter entendido que os feitiços podem ser usados de muitas maneiras diferentes e nas combinações mais inesperadas. Veja a magia negra. Muitas vezes feitiços e rituais de magia negra servem apenas a um propósito, causar danos, mas, entre outras coisas, também são perigosos para o próprio mago ou têm uma forte influência sobre ele. No entanto, mesmo uma rápida olhada em manuscritos modernos revela que o Império pode facilmente impedir um louco de acabar com a própria vida. Ao mesmo tempo, o Cruciatus, agindo entre outras coisas no sistema nervoso, é capaz de iniciar o coração com um impulso de curto prazo. Bem, se você não conhece outros feitiços criados para tais coisas, sob reflexões como, eu não deveria ter me comportado de forma mais branda, balançando o barco de Falks, que está sobrecarregado com um senso de sua própria grandeza e importância, cheguei à sede da ordem e bati à porta. Não a abriram imediatamente. Quem está aí? Sirius expressou sua expressão indignada. Foi ele quem abriu a porta por um motivo simples, só iniciados podem entrar ali. Fidelius, ao que parece. Alguém atirou no seu amigo. Deixe-me entrar logo, acenei para Black ir embora, entrando impetuosamente e levitando Lupin atrás de mim. Pelas cuecas do Merlin, Black se irritou. Quem? Como? Não faço ideia. Não se preocupe. Ele só está ferido, inconsciente e em êxtase. Para onde você quer que eu o carregue? Ah, siga-me. Em seu terno preto, Sirius quase correu pelos corredores até um dos cômodos do primeiro andar. Já se ouviam vários sons de passos rápidos vindos de cima, mas, como percebi, havia apenas um punhado de bruxos adultos ali. O que foi? Perguntou Potter, irritado e desgrenhado, descendo as escadas correndo. Agora não, Harry. Sirius olhou severamente para o rapaz, mas ele apenas fez uma careta. Eu quero saber. Mais tarde. Entramos no quarto, e Sirius fechou a porta na frente do nariz de Potter e acenou a varinha algumas vezes. Olhei ao redor. Uma sala de estar, mas claramente ninguém se mudou para cá. Está tudo pronto para este acordo. Depois de carregar Lupin para a cama, virei-me para um Sirius preocupado, mas concentrado. Você conhece alguém com experiência em cura? Ele foi baleado com uma arma de fogo comum. Por que você acha isso? Você não sente cheiro de pólvora? Obviamente o tiro foi disparado a queima-roupa. Sirius se aproximou de Lupin e cheirou o ar com o nariz. Estranhamente, os cheiros penetraram através do feitiço de estase. De fato. E como um trouxa comum fez isso? Você está me perguntando? Eu nem precisei me fazer de surpreendida, porque eu realmente não sabia exatamente como aquilo tinha acontecido. Então, em termos gerais, eu o encontrei, curei um pouco, o coloquei em estase e o trouxe para cá. Eu posso curar, mas o resultado não é garantido. Cura não é algo que se aprende apenas em livros. Isso mesmo. Capítulo 287. A porta se abriu abruptamente e Tonks apareceu na soleira. Ela não estava mais usando um terno de couro, mas sim roupas trouxas coloridas com um toque punk. Ela entrou rapidamente e fechou a porta bem na frente de Potter, que já havia sido acompanhado por Rony. Aconteceu alguma coisa? Pegue Andrômeda. Sirius se virou para ela. Remo levou um tiro. O que você quer dizer com baleado? Ela se perguntou, e olhando para Lupin e notando o ferimento característico na cabeça, ficou ainda mais surpresa. Simples assim? Ele está vivo? Surpreendentemente, naquele momento, Sirius e eu olhamos para ela com exatamente a mesma expressão, que revelava dúvida em suas habilidades intelectuais. E essas expressões foram compreendidas pela garota, forçando-a a ficar envergonhada e mudar a cor do cabelo de roxo para outros tons tóxicos algumas vezes. Um momento. A garota tirou a varinha do coldre em seu antebraço e a girou. Expecto Patronum. Uma bola de luz brilhante irrompeu da ponta da varinha de ninfadora, transformando-se imediatamente em um coelho. Circulou alegremente pelo ar, parando em frente ao rosto da garota, que sussurrou algo rapidamente para ela, e então a lebre fantasmagórica galopou pela parede, desaparecendo. Liguei para minha mãe. Ela não está no trabalho agora. Ou está no trabalho? Espera, você nem tem seu próprio curandeiro? E novamente eu não precisava ficar surpreso. Todos os curandeiros estão sob o comando de Mungo, respondeu Ninfadora. E os Mungos são neutros. Na Inglaterra, você só pode obter prática ou cura privada lá. Você precisa ser designado para Mungo e para a guilda. Caso contrário, é ilegal. Ah, certo. Escute, Max. Ninfadora olhou para mim muito séria. O que você disse é verdade. Besteira. Tenho certeza de que ele está mentindo, disse Sirius, sentando-se na cadeira ao lado da cama de Lupin. Sem mais delongas, tirei meu hobby. Depois, meu blusão preto e, por fim, minha camiseta. Não fique vermelha. Olha as cicatrizes. Ninfadora, repreendi a garota com um sorriso, e ela parou de piscar, olhando fixamente para o lado direito do meu torso, densamente pontilhado de cicatrizes pálidas quase inofensivas. Aqui. Apontei com o dedo para as áreas de pele intacta que estavam no meio das cicatrizes. Pedaços de pele e carne foram arrancados pelas mandíbulas. E aqui ele expôs minhas costelas. E também uma mão, entende? Aqui as garras já funcionaram. E também as cicatrizes na perna.
Se Ninfadora empalideceu ao ver tais cicatrizes, Sirius olhou com interesse, franzindo a testa, e parecia tentar imaginar o que havia acontecido. Bem, na verdade, as cicatrizes não são tão terríveis quanto eram depois do tratamento, e meu ritual deixou, na verdade, apenas vestígios. Mas a integridade da imagem não se perdeu com isso. Tive que fazer muita mágica só para fechá-los, e é uma história muito longa levá-los a esse estágio de cura. Uau! Ninfadora se abaixou um pouco, querendo olhar mais de perto, e até mesmo inconscientemente puxou minha mão, mas pulou para trás e corou novamente. Poderia ter sido qualquer um, disse Sirius, sensatamente. Parece que ele não estava particularmente preocupado com Lupin, mas é compreensível que ele esteja em estase, e o curandeiro está a caminho. Claro, assenti, começando a me vestir. Mas no momento da nossa escaramuça, num acesso de choque e pânico, infligi muitos ferimentos nele. Ferimentos sangrentos. E descobriu pelo sangue. Ninfadora voltou ao normal e ligou o cérebro. Ritual ou poção? Ou um feitiço? Um feitiço? Existe tal feitiço? Bem, e se você souber? Você parece saber muito. Não muito. E aquele ataque contra nós? Havia um tom de indignação em sua voz. Cérebro e um uso incomum de feitiços comuns e, mais importante, comumente conhecidos. Nada de especial. Mas qual era o sentido de fazer tudo isso? Você não imagina o medo que sentimos. No final, já achávamos que morreríamos ali. Com um aceno de minha varinha, transfigurei 2 cadeiras no ar, forçando meu cérebro decentemente, e gesticulei para a garota se sentar, pegando uma delas. Em parte por tédio. Em parte, porém, eu queria ver do que a velha companhia, como o diretor os chamava, era capaz. Eu tinha certeza de que era você por um motivo simples. O diretor mencionou que haremos nesta companhia. Vou lhe contar um segredo. Eu estava rastreando Lupin. Eu estava curioso para olhar nos olhos do homem que fez. O que ele fez? Imagine por um segundo que uma criança menos capaz estaria lá em vez de mim e não teria sido capaz de afugentar um lobisomem. Ele teria morrido. Ou digamos, ele não morreu, mas um mês depois, na sala comunal, o coração da casa se transformaria em um lobisomem no meio de um bando de crianças indefesas. Espero não precisar explicar o que guia o lobisomem? Curiosamente, até mesmo ligeiramente insano Sirius empalideceu. Carnificina. Ele exalou suavemente. Capítulo 288. Exatamente teria havido um massacre. E, no entanto, o próprio Lupin não contou a ninguém o que tinha acontecido. Não notificou o diretor. Embora se lembrasse de tudo, e o tempo todo ele me olhava com culpa, me evitando. Ele não falou comigo, não explicou a situação. Não compartilhou a experiência de ser tal criatura. Não me disse como me conter ou que medidas tomar. Ele simplesmente deixou tudo seguir seu curso. Muito covarde e egoísta, não acha? O humor de Ninfadora não estava bom. Então, em geral, eu estava rastreando. Então, em uma de suas caminhadas, registrei seus movimentos com um grupo de magos. Eu estava entediado, então decidi segui-lo, foi fácil. Qualquer mago comum conseguiria. Bem, o que aconteceu em seguida, eu lhe contei, uma aplicação não convencional de magias comuns multiplicada por cérebros treinados. Qualquer mago suficientemente desenvolvido seria capaz de fazê-lo, se não todos. Foi, na verdade, o fator surpresa e o fato de eu estar longe e fora do seu campo de visão. Mas atacar desse jeito, só estupefaça. Não havia outros bruxos por perto. Se alguém estivesse te seguindo, eu teria te nocauteado. Tudo bem, Ninfadora bateu as palmas das mãos nos joelhos. Mas como você lidou com a licantropia? Não me entenda mal, uma infecção causada por uma mordida de lobisomem na lua cheia é garantia de infecção em sua forma mais grave. Seu método pode ajudar muitas pessoas. Meu método é muito único. É um ritual extremamente intensivo em energia e calculado individualmente. Exige muita energia? O olhar da Ninfadora insinuava inequivocamente certas peculiaridades de rituais que exigem muita energia. Ah não, acenei com um sorriso. Nada de sacrifícios, a menos que você considere o cadáver quase completamente decomposto do basilisco milenar que vivia nos esgotos de Hogwarts. Sirius e Ninfadora olharam para mim com um olhar completamente estúpido por alguns segundos, o que foi bem engraçado. O que? Bem, o basilisco da Sonserina. A julgar pelo seu tamanho, ele viveu cerca de 1000 anos. Mais ou menos 50 anos. A tabela que relaciona o tamanho à idade é a mesma para todos os tipos de basiliscos. Mas, como? Ninfadora pulou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na sala. Isso é, uau, todo esse tempo. Uma criatura tão perigosa viveu lá. Você não está mentindo? Estou falando sério. Harry e eu acabamos com ele no 2º ano, salvando a Gina. É melhor você perguntar os detalhes ao Harry. Eu fui arrastado para isso bem no final, e os eventos estavam ganhando força durante quase o ano inteiro. E Harry estava de alguma forma envolvido nisso. Ninfadora andou de um lado para o outro na sala por mais alguns minutos, pensando. Sirius ficou pensativo e chocado, mas não consigo imaginar o que ele estava pensando. Acontece que Ninfadora parou. Você decompôs o basilisco em magia para o ritual? Mas é uma quantidade enorme de magia. Para onde? Você conhece a tríade do ser? Milímetro. Não. Sirius se mexeu. O resultado de pesquisas de magia negra sobre a alma feitas por magos da Idade Média, disse Black em voz baixa, olhando para o chão. A pesquisa pode ser sombriamente mágica, cujo processo eu não aprovava, folheando pergaminhos antigos, mas os resultados são muito comuns, úteis e abrem os olhos para alguns dos segredos e processos do universo. Nada está claro, Ninfadora balançou a cabeça, e não está claro como isso ajudou você. Reconstruir o corpo com base em informações da alma. Algo assim. O quê? Os olhos de Ninfadora se arregalaram de diversão, e Sirius a sentiu importante, como se para ele tais coisas fossem comuns, como o café da manhã. Que parte da minha frase você não entendeu? Tudo? Todas as partes da frase. Como assim? E não me diga que é normal. Ninfadora ficou surpresa e indignada, mas não se pode culpá-la.
Bem, todas as informações estão na biblioteca de Hogwarts. Há muita informação diferente por aí em geral, cujo nível varia do conhecimento mais básico até aqueles que ultrapassam em muitos conhecimentos de um mestre. Você só precisa saber ler, ter vontade de entender, aprender sobre o mundo de diversas maneiras e saber contar, se possível, rapidamente. Isso é bobagem. Ninfadora sentou-se numa cadeira. Eu também estudei em Hogwarts. Nunca vi nada parecido. Bem, ninguém lhe fornecerá um conhecimento tão único em sua forma pura e por uma feliz coincidência, adequado à sua situação. Naquela época, examinei um terço da biblioteca e para chegar ao resultado, tive que usar quase todo o conhecimento disponível na minha cabeça enquanto calculava o esquema ritual do zero. Eu nem tinha muita escolha. Permanecer um lobisomem. Submeter-me a um tratamento e durante 4 dias por mês, tornar-me mágica, física e mentalmente incapacitado, mas seguro. Preparar uma poção cara todo mês, continuando a ser um lobisomem capaz de infectar outras pessoas. E esta opção, arriscar tudo, menos ser curado. Mas, Ninfadora abriu as mãos para os lados incompreensiva, olhando para mim. De onde você tira essas ideias? Usar feitiços quase básicos dessa maneira. Até mesmo esse ritual. Você não leu ficção trouxa. Há ideias muito mais ambiciosas que as minhas. Só falta ajustar a magia à fantasia. Está tudo aqui, bati na têmpora com um dedo. Capítulo 289. Bem, você está curado? Não sei, dei de ombros, fazendo com que Ninfadora e Sirius parecessem ainda mais surpresos. Como assim? Black olhou para mim sem expressão. Parece que ainda há algumas consequências por causa da carcaça do basilisco como fonte de energia, mas não houve perda de controle nem transformações. Segundo os cálculos, descobri que também não sou contagioso, e o resultado apenas mudou um pouco a minha natureza. E o diretor? Deve ser um ritual obscuro. O que há de tão obscuro nisso? Magia negra é aquela cujo único significado e essência é causar dano. De acordo com a classificação do Ministério, há um grupo inteiro de bruxos das trevas por aqui. Chama-se Mungo. E é lá que eles curam as pessoas. A porta se abriu e Andrômeda, em seu manto amarelo brilhante, entrou no quarto, fechando imediatamente a porta na frente das 4 ruivas e de um garoto de cabelos pretos. Senhora Tonks, acenei em saudação. Mãe, Ninfadora pulou. Aqui. A menina apontou a mão para Lupin deitado na cama. Eu não sou cega, Dora. Max, ela sentiu para mim e depois para Sirius. Então caminhou até a cama, tirou a varinha do fundo do hobby e começou a movê-la em volta da cabeça de Lupin. Depois de 1 dúzia de segundos, Andrômeda lançou alguns feitiços de cura de feridas e restauração de tecidos, além de mais alguns que eu desconhecia. É isso. Os ferimentos são leves graças à assistência prestada, resumiu a senhora Tonks. Dê a ele 6 gotas de esquelece por copo d'água e os ossos danificados do crânio se recuperarão. Uma simples poção virgem verde, aliada à sua regeneração aumentada, restaurará o restante. Andrômeda se afastou da cama e olhou para mim. Escrevi cartas para você, sorri, querendo ver a reação. Não me interpretem mal, ela sorriu de volta. Todos nós estamos conectados com a ordem de uma forma ou de outra. Todos nós evitamos qualquer contato externo até que um abrigo totalmente protegido fosse finalmente estabelecido. Um meio de comunicação confiável aparecerá em alguns dias, e pensamos em responder a vocês naquele momento. Para garantir que nem a mensagem nem o destinatário pudessem ser interceptados, entramos em contato com a ajuda de Falques e 2 raças especiais de corujas. Não sabemos, Ninfadora tomou a palavra. Mesmo com as informações deles, o que exatamente Voldemort fará? Sim, e eu escrevi para você logo depois do início das férias, mas a coruja voltou voando. Parece que Monstro levou muito a sério minha instrução de se trancar na casa em Grimmauld. Entendo. Certo. De qualquer forma, levantei-me da cadeira, eu também deveria cuidar da minha vida. Max saltou da cadeira de Ninfadora. Você queria ver do que a ordem é capaz? Digamos, virei-me na porta. Você gostaria de um pouco de treino? Tem um salão de duelos, a garota sorriu predatoriamente. Sirius estava totalmente preocupado com Lupin, e Andrômeda apenas balançou a cabeça, desanimada. Não confunda a luta com duelo, Ninfadora, mas eu concordo. Vá em frente. E não me chame de Ninfadora, lembrou-se de repente, dirigindo-se à porta e abrindo-a. Siga-me. Do lado de fora da porta, como antes, as ruivas e Potter esperavam. O que está acontecendo? Harry perguntou imediatamente. E aí, Max? Os gêmeos assentiram em sincronia, sorrindo, e o lugar de Ron foi ocupado por Bill, que tinha aparecido recentemente de terno, mas ainda usando as mesmas botas de pele de dragão. Ele não me cumprimentou, mas me olhou surpreso. Lupin levou um tiro, mas está tudo bem, disse Ninfadora, e teremos um duelo. Grunhiu Bill, e se Potter entrou na sala, então os gêmeos que estavam em silêncio por enquanto Ginny e Bill nos seguiram. Um duelo? Ginny perguntou. Quão sério é? Vamos apenas testar a força um do outro. Sim? Certo então. A menina virou-se para a escada. Os gêmeos se entreolharam. Então vamos dar uma olhada no maroto também. Os meninos voltaram para o quarto onde Lupin estava descansando. Descemos até o primeiro andar do porão, onde caminhamos literalmente alguns metros por um corredor de pedra sombrio até uma grande porta dupla de madeira. Entre Ninfadora empurrou a porta e nos encontramos em um salão de pedra espaçoso e simples com pé direito alto. A sala era dividida em 2 seções. A menor, mais próxima da entrada, tinha sofás, uma mesa e algumas estantes estreitas e altas. Uma parte bem maior estava completamente vazia. Não havia nada para se olhar, exceto as paredes e o chão de pedra nua. Até a luz ali era a mesma da câmara secreta. Não se sabe de onde vinha, mas era boa o suficiente tanto para ler quanto para lutar. Então Ninfadora se virou bruscamente, colocando as mãos na cintura. Max e eu vamos para lá. A menina apontou com a cabeça para uma parte grande e vazia da sala. E você está aqui, ela acrescentou para Bill.
Sem que soubéssemos, Andrômeda apareceu aqui, toda vestida com o mesmo manto amarelo. Se alguma coisa acontecer, colocarei seus braços e pernas de volta no lugar. Bill resmungou mais uma vez. Tirei meu hobby, ficando apenas com um terno preto casual, botas de cano alto e um moletom com capuz. Restrições? Nada de feitiços imperdoáveis e sombrios. É um duelo, Max. Tudo bem. Capítulo 290. Nós nos afastamos para cada lado da metade vazia do corredor, e Andrômeda, chegando à borda dessa zona, levantou sua varinha no ar, criando uma espécie de barreira entre as duas partes da sala. Assim como em casa, disse ela fracamente, e uma pergunta lógica surgiu em minha mente. Onde em Grimmauld fica o mesmo salão? Eu vi o outro. Vou ter que perguntar ao monstro. Quando eu contar até 3, 3, 2, 1... Sem perceber como a varinha estava em minha mão, captei um raio de estupefação não verbal em sua ponta, enviando de volta com um espesso feixe azul de reducto. Ninfadora simplesmente ricocheteou na trajetória de ambos os raios, arremessando Encarceroso e se escondendo atrás de uma bola de fios voadora, a essência materializada do feitiço, um par de ictos transparentes e não verbais, punhos de ar. Encarcerus pode enganar um mago acostumado à transfiguração, feitiços de transfiguração reversa ou escudos contra ataques materiais não funcionam nessas cordas, pois não são reais. Também é difícil esquivar porque em voo, elas se abrem como redes de pesca, e assim que tocam o alvo, mesmo com a ponta, todo o feitiço atinge o alvo imediatamente. Esses pensamentos me ocorreram instantaneamente, e eu simplesmente aparatei com fumaça preta 2 passos para o lado. Os coágulos semi-transparentes me seguiram, e eu novamente os atirei em Protego Duo com a ponta da minha varinha, enviando-os de volta junto com os raios Reducto. Ninfadora se esquivou para o lado na fumaça branca da transgressão, mas alguns passos adiante. Eu tive que transgredir novamente, simultaneamente jogando bombarda no chão à sua frente, forçando-a a transgredir também. Circulamos pelo salão em uma dança selvagem e rápida de fumaça preta e branca, mantendo distância. Lançamos feitiços um no outro que não eram particularmente perigosos, mas dolorosos ou incapacitantes em caso de acerto. Ao longo do caminho, tentamos criar obstáculos e dificuldades um para o outro. Usei transfiguração, forçando o ninfador a transgredir a partir de vários objetos perigosos, pequenos e não tão pequenos. E então tentei capturá-la com feitiços de energia que pudessem atravessar o campo de transfiguração do espaço. Por outro lado, Ninfadora estava arruinando a paisagem local com bombarda seguindo meu primeiro exemplo, forçando-me a me mover em transgressão a partir dos fragmentos também. Embora, ao fazer isso, ela tenha criado material para eu transfigurar. Após 20 segundos de combate, várias coisas ficaram claras. Reduzi meu ritmo à força, atingindo o nível de percepção e reação de uma pessoa comum. Isso não é suficiente para derrotar rapidamente uma Auror Júnior bastante talentosa, a julgar pelas avaliações. Obviamente estou pressionando-a lentamente, a velocidade da luta está diminuindo gradualmente. No entanto, não usamos magias de combate abertamente. Decidindo acelerar um pouco, comecei a criar estupefaça saturada de magia, enviando 5 ou 6 raios para uma névoa branca, na qual às vezes se via a figura de uma ninfadora. Foi nesse momento que Ninfadora acelerou abruptamente, quase imediatamente se aproximando de mim. Ela decidiu entrar em uma espécie de clean, aproveitando o fato de eu estar distraído pela concentração da supersaturação de estupefaça com magia? Um poderoso estupefação quase escapou da varinha da garota, mas aumentei a velocidade para o nível de Ninfadora e usei um dos truques de Delphine. Saturar demais com a magia reducto da transgressão. Isso cria o efeito de uma poderosa onda de choque. É verdade, existem mais algumas maneiras, mas aqui você precisa sair da transgressão, a transfiguração do espaço distorce alguns dos efeitos dos feitiços. Ninfadora saiu voando da transgressão como uma rolha de garrafa, batendo as costas contra a parede mais próxima e caindo de joelhos, colocou a mão na cabeça. Expelliarmus. Encarceroso. Um raio fraco do primeiro feitiço desarmou Ninfadora, e o segundo aprendeu firme e qualitativamente. Você consegue acelerar? Nada mal. Mordred, disse Ninfadora desanimada, deitada amarrada no chão e estremecendo um pouco com a dor de cabeça. Bem, quase. Você não deveria conseguir acelerar. Eu também não deveria poder usar a transgressão. O que te fez acreditar que conhece meus limites? É melhor superestimar o inimigo e vencer. Depois de dissipar o feitiço de amarração, ajudei Ninfadora a se levantar e devolvi a varinha. Foi uma decisão muito inteligente me pegar concentrado enquanto eu saturava meu feitiço. Eu mesmo teria feito isso se tivesse certeza de que o inimigo não conseguiria acelerar. Perdi para um estudante. Parabéns, Max. Ninfadora me cutucou no ombro com o punho. Capítulo 291. Ei, lute comigo agora. Bill veio até nós. Derrotar uma garota não é muita honra. Ei, na verdade, eu sou uma Auror. Ninfadora ficou indignada, mas saiu da zona de duelo, caindo nas mãos tenazes de sua mãe. Felizmente, o diagnóstico foi concluído em menos de meio minuto, e a contagem regressiva começou novamente. 3, 2, 1... Em aceleração mental e física máxima, com um aceno brusco e descuidado, porém muito rápido da varinha, criei um estupefato não verbal o mais rápido que pude. Atingiu Bill instantaneamente, que não teve tempo de acertar Protego bem no estômago. O sujeito voou contra a parede com a velocidade de uma bala e caiu. Andrômeda anunciou minha vitória e veio diagnosticar Bill. Ele está bem. Só fique estupidificado e bata um pouco na parede, ela disse, olhando para a parede. Eles não vão deixar você ficar aqui. Certo, eu realmente preciso ir. Já é noite. Despedindo-me de todos os presentes, segui em direção à saída. Eu te acompanho até a porta. Ninfadora pulou da sua cadeira confortável e juntas saímos da sala. Quando chegamos ao primeiro andar, Ninfadora olhou para mim. Alguém está te ensinando, certo?
Percebi isso naquela onda. Tais nuances não estão escritas em livros didáticos, assim como métodos para transgredir. Sim, quem? Não vou te contar. Já na porta da casa, Ninfadora se virou novamente para mim. Volte em alguns dias. Já devemos ter um meio de comunicação confiável. Se eu tiver tempo. Concordando, lancei um feitiço repelente de trouxas em mim mesmo e saí de casa, aparatando imediatamente em um dos becos escuros do Largo Grimmauld. O dia 6 do mês, na manhã em que estava marcada a consulta com Lady Greyengras, chegou muito rápido. Aproveitei ao máximo aqueles dias livres no início de agosto, quase me trancando no ginásio dos Grimmauld, deixando-o apenas para dormir e comer. O que eu fiz? Experimentei a hemomancia, algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Um lugar verdadeiramente secreto, a casa em Grimmauld, estava agora à minha inteira disposição. Eu poderia ter feito isso no verão passado, mas estava muito entusiasmado com a ideia de um aprendizado, e passei julho deste ano na biblioteca. Mas, se o encontro com Lady Greyengras e suas ideias brilhantes não tomar muito tempo, com certeza passarei agosto aqui. Descobri minha própria hemomancia, não era uma novidade, mas havia algo. Experimentos com animais comprados mostraram que só posso influenciar a mim mesmo e ao sangue que crio. Experimentos com sangue criado mostraram que ele não é real. É, na verdade, uma espécie de manifestação material de energia, como as cordas do feitiço Encarcerous. Elas estão lá, mas não obedecem à influência como na matéria. Ah, mas como isso simplificaria a busca por material para a transfiguração, porque é muito mais difícil fazer algo a partir do ar do que da matéria densa. Eu tinha uma compreensão das minhas habilidades hemomânticas há muito tempo. Mais precisamente, apenas suposições, pois essas habilidades não interagiam com a magia. No entanto, eu ainda acreditava que eram habilidades distintas, fortalecer ou enfraquecer o corpo e criar sangue. Talvez meus delírios fossem alimentados pelo comportamento do sangue criado. Ele obedecia às leis da física como um líquido, então era percebido como tal. Agora, quando percebi a hemomancia como manipulação de alguma energia, possibilidades incríveis se abriram diante de mim, embora eu não as veja. O problema é que, a julgar pelas minhas manipulações, outros seres não possuem essa energia, então eu também não consigo manipulá-la. Tentativas de usá-la em vez de magia ao criar feitiços não levaram a nada. Bem, eu crio um constructo a partir dessa energia e daí, nada acontece e com saturação suficiente a estrutura sangrenta do constructo mágico simplesmente aparece no ar como se estivesse zombando de mim. Misturar essa energia com magia enquanto criava constructos em quantidades tangíveis, mas não o suficiente para formar sangue levou a algo porque essa energia voou junto com o constructo, mas não encontrei nenhuma diferença ou mudança tangível nos efeitos dos feitiços. No entanto, no estado materializado sangrento, essa energia pode facilmente quebrar objetos físicos, destruí-los. Ela pode destruir até mesmo vínculos e constructos mágicos, mas pensando bem, eu sabia disso. Outra observação importante foi o aumento no grau de controle da hemomancia e na quantidade de energia materializada, à medida que o controle e a sensibilidade à magia aumentavam. Há uma explicação lógica para isso, ambos são algum tipo de energia com princípios semelhantes de gerenciamento. Bem, ainda estou crescendo e me desenvolvendo, amadurecendo, adquirindo experiência. O que inevitavelmente leva a uma melhora nos indicadores qualitativos e quantitativos no trabalho com energia. No geral, por um lado, aprendi muito e por outro, nada. O mais frustrante é que simplesmente não tenho onde encontrar literatura ou um mentor sobre como trabalhar com hemomancia. Parece que terei que aprender tudo por experiência própria e experimentação, assim como os antigos magos, e torcer para que isso não me mate. Embora eu conheça pelo menos uma aplicação, processar materiais em qualquer grau concebível de pureza, esculpir esquemas rituais ideais com eles e assim por diante. E também, e mais importante, a energia materializada na forma de sangue é uma excelente condutora de magia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 292. Não descobri mais nada durante os 3 dias de treinamento na casa em Grimmauld. Na manhã do 6º dia eu já estava vestido com um terno preto novinho em folha, um terno de 3 peças com uma rara listra vertical, um casaco por cima, um cachecol, uma varinha no coldre, a segunda na bengala. Atrás do meu ombro está a invariável bolsa com um feitiço de extensão, na qual carrego todos os meus pertences. Levei 2 horas para colocar tudo em ordem e organizar tudo em seus devidos lugares. Lancei um feitiço repelente de trouxas em mim mesmo e saí da casa Grimmauld, mas assim que saí, uma coruja visivelmente descontente voou, largou a carta em desafio e saiu voando, piando furiosamente. Interceptei a carta com minha telecinesia e depois de verificar se havia alguma surpresa, abri a de Hogwarts. Uma lista de tudo que eu precisava. Não deveriam ter sido enviadas antes? Ou será que Monstro decidiu novamente fechar a casa para correspondências aparentemente necessárias, mas não obrigatórias? Mas as cartas de Hermione chegam sem problemas, mesmo que não cheguem com frequência. Vou ter que conversar com ele sobre isso. Coloquei a carta no bolso interno do meu casaco e aparatei no caldeirão furado. Ao entrar no bar, esperava mergulhar novamente na atmosfera desagradável criada pelos frequentadores. No entanto, para ser justo, é preciso dizer que francamente não se viam pessoas sem teto ali hoje. Um pouco sombrio, sim. E no geral, de alguma forma, o lugar ficou mais limpo e os cheiros de cogumelos com vegetais e especiarias eram bastante agradáveis. Assim como a aparência de outros bruxos, minha aparição atraiu um pouco de atenção, mas apenas o suficiente para que os moradores locais não me reconhecessem como um conhecido e continuassem com suas vidas, bebendo, comendo, lendo livros. Ah, o quê? O livro de Hawking?
Sem qualquer problema do barman, que obviamente me reconheceu, fui até um beco sem saída no quintal e bati minha varinha nos lugares certos para abrir a passagem. A vida no beco diagonal estava apenas voltando ao seu curso normal. Quase não havia bruxos correndo de um lado para o outro. Algumas lojas tinham acabado de abrir e outras ainda estavam fechadas. Nas paredes de algumas lojas havia listas de procurados de prisioneiros que haviam escapado de Azkaban. Mas eles não eram vistos como se estivessem fascinados pela distração dos olhares. Bruxos descuidados. Já que estou no beco diagonal, seria lógico comprar tudo para o próximo ano letivo, principalmente porque as lojas principais já estão abertas. Além disso, se o tempo permitir, sem filas nem multidões, tendo conseguido fazer minhas compras em apenas meia hora, fiquei no Fortescue Café, apreciando o sabor do sorvete recém-comprado com gotas de chocolate e observando os bruxos chegando gradualmente ao beco. Exatamente na hora marcada, notei na multidão a figura familiar de Lady Greyangras, com um casaco preto justo e um capuz, sob o qual apenas a metade inferior do rosto era visível. No entanto, isso e as peculiaridades do movimento com o andar foram mais do que suficientes para que eu a reconhecesse. Aproximando-se de mim, Delphine levantou levemente o capuz, deixando-me ver seu rosto, e àquela distância, eu pude facilmente sentir sua magia. Era ela. Olá, ela sorriu educadamente e estendeu a mão, mas não para um cumprimento educado. Estamos saindo agora com uma chave de portal. Concordando, peguei a mão dela e fomos imediatamente puxados para um portal suave. Um momento depois, estávamos em uma pequena clareira ao lado de sua casa de madeira em estilo norueguês. Mesmo assim, que diferença enorme faz no ar quando você está cercado por bosques. Entramos na casa em silêncio, e foi somente durante o chá na grande sala central, sentados à mesa, nas cadeiras um de frente para o outro, que pelo menos alguma conversa começou. Serei breve, disse Lady Greyangras em tom sério, olhando para mim. O programa para os próximos dias é simples. Primeiro decidiremos sobre o treinamento, os horários e outras coisas. Depois de alguns dias, por meio de um ritual e uma poção, revelaremos os efeitos do seu tratamento de licantropia. Pelo que entendi, algo resta e a forma desse algo é desconhecida. Exatamente. Depois disso, você terá que estudar por conta própria por um tempo. Eu lhe darei todos os materiais, instruções e o trabalho de outros mestres da transfiguração, para que você possa se orientar em um projeto futuro. Pode começar agora. Concordando, peguei um simples biscoito de passas. Agora, nos próximos dias, vamos repassar os princípios básicos dessas obras. O resto é com você. Alguma pergunta? Por que tão pouco tempo? E como o aprendizado ocorrerá durante o horário escolar? O tempo é curto porque agora todos têm pouco tempo. O renascimento do Lorde das Trevas é um evento extraordinário. Todos os ricos, poderosos ou influentes. Ou todos juntos. Todos agora têm uma quantidade inimaginável de problemas e preocupações que precisam ser resolvidos como sempre ontem. Seguidores são recrutados, antigos laços são restaurados, voluntária ou forçosamente, não importa. Já pensei nas aulas. Será um problema para você ir a Hogsmeade uma vez por semana? Acho que não seria um problema. Há muitas passagens secretas em Hogwarts. Então é isso que faremos, Delphine assentiu. Capítulo 293. Imediatamente após o chá, começamos a examinar uma enorme pilha de cópias de pergaminhos e folhos manuscritos que continham as obras de vários mestres da transfiguração, pelos quais haviam recebido títulos. A essa altura, segundo Lady Greyangras, eu já dominava a base da transfiguração razoavelmente bem. Agora é só uma questão de prática para aprimorar as habilidades e aumentar a força, de modo que haja o suficiente para o programa de exames do mestrado. Para testar esses mesmos poderes, usamos informações de 5 exames dos anos anteriores. Como me disseram antes, eles exigiam uma série de transfigurações de certa complexidade no período de tempo estipulado. Concluí o programa de certificação para mestre em transfiguração em 3/4, se não me fortalecesse de forma alguma e não usasse o feitiço de Hermione. Ressonância da segunda varinha. Mas ao cair da noite decidi verificar como a adição de energia de hemomancia aos feitiços de transfiguração afetaria, se eu conseguiria atingir o padrão, compensando assim a densidade insuficiente de magia. Estranhamente houve um efeito, e se eu adicionasse energia de hemomancia em uma quantidade razoável, evitando a formação de circuitos mágicos sangrentos, o programa de certificação cumpriria o prazo. Se eu me concentrasse o suficiente, conectando assim o poder computacional de Rowena ao processo, o programa seria ainda mais fácil. No início do verão, eu estava apenas fazendo o programa de aprendiz, mas lá estava eu me enfraquecendo ao nível de uma pessoa comum. Esse progresso me fez questionar se a hemomancia e a Rowena poderiam ser consideradas parte das minhas habilidades. Quer dizer, usá-las não é uma espécie de trapaça? Antes de dormir, pensei nisso e cheguei à conclusão inequívoca de que não. Fazem parte de mim tanto quanto meus braços, pernas, magia, etc. Afinal, os mestres da quimerologia que se dedicam a aprimorar seus corpos, não fazem essas perguntas. Então, aqui é. No segundo e terceiro dias da minha estadia na casa de Lady Greyangras, estávamos envolvidos em uma análise das direções da transfiguração, na qual seria interessante e útil escrever alguns artigos científicos necessários para a defesa de um mestrado. No final, decidiu-se escrever sobre a transfiguração combinada, de vivo para não vivo e vivo ao mesmo tempo. O tópico dessa combinação é completamente inexplorado, e meus experimentos e cálculos, nos quais combinei orgânicos e inorgânicos, transfigurando-me, seriam muito úteis nesse sentido. Claro, se você não souber a questão, tal tópico parecerá bobo, pois as transformações incompletas de seres vivos para não vivos, ou quando um erro é cometido, são muito semelhantes. Por exemplo, os mesmos Rony e Harry cometeram pequenos erros mais de uma vez na aula.
Seus objetos vivos foram transformados em todos os tipos de utensílios, mas não completamente, lã macia e copos que rangem, botões quitinosos nas pernas, caixas espinhosas feitas de ouriços. Mas isso é completamente diferente porque, na verdade, simplesmente muda a forma. Simplificando, se você cortar um copo de lã que rende, verá órgãos e ossos dentro. Por esse motivo, McGonagall proíbe categoricamente aplicar a transfiguração em pessoas e até mesmo apontar uma varinha para elas. Por isso, em suas aulas, você pode receber as detenções mais sujas e vis até o final do ano. Durante todo o quarto dia, nos preparamos para o ritual, mas mesmo assim, notei uma certa preocupação em Lady Greengras por vários dias. E mesmo quando ela se empolgou com a preparação da poção, ela parecia um tanto estranha. Mais perto da noite, o amplo e espaçoso salão ritualístico no segundo subsolo estava preparado, com um esquema bastante complexo esculpido por magia em seu piso. Compreensível e, na minha opinião, bastante seguro. O caldeirão com a poção foi transferido para cá e teve que ser fermentado por mais 20 minutos. Eu estava apenas de roupão e roupa íntima para o caso de uma transformação, cujo formato varia em tamanho, uma pena para as roupas. Claro, apenas a cabeça não estava coberta com pano. Não é o primeiro dia que algo está te incomodando muito, falei em voz baixa para Lady Greengras, que olhava pensativamente para a poção no caldeirão. Delphine olhou para mim e ficou em silêncio por uma dúzia de segundos. Há alguns probleminhas, de natureza pessoal. Não se preocupe com isso. Dando de ombros, continuei a estudar o esquema ritual, analisando e memorizando soluções interessantes nas sequências de runas. Talvez algo semelhante possa me ser útil no futuro. Quando a poção foi infundida, Lady Greengras usou uma colher para encher uma xícara média com ela e me entregou. O procedimento é o seguinte, Max. Você bebe a poção e fica no centro. Não precisa fazer mais nada. Se conseguirmos o efeito desejado e a transformação ocorrer, ela durará de 8 a 10 minutos. O ritual será isolado lá dentro, e se você se perder durante a transformação, como o lobisomem deve fazer, não conseguirá sair. Em troca, eu coletarei todos os dados e então poderemos analisar e compreender a profundidade das consequências às quais sua própria pesquisa o levou. Alguma pergunta? Há alguma chance de a transformação ser definitiva? De jeito nenhum, Delphine balançou a cabeça. Qualquer transformação requer certas condições. Para lobisomens, é lua cheia. Foi sob a luz da lua que você notou a mudança, se bem me lembro? Sim. Então a lua cheia é um dos fatores. Agora é lua nova, e pelo menos esse fator não foi atingido. Quando a energia da transformação forçada se esgotar, o fator que não foi atingido cancelará a transformação. Se isso acontecer. Capítulo 294. Entendo, pensei nas possibilidades teóricas obtidas com o basilisco, o dragão e a hemomancia. Mas se for o caso, fuja. Ficarei muito triste se perder um professor assim. Você explica bem a matéria. O pagamento é simbólico e também um deleite para os olhos. Até um elogio inapropriado pode ser agradável. Delphine sorriu com moderação, mas com sinceridade. Beba logo. Você sempre esconde a leve excitação atrás de comentários inapropriados? Imagine como parece de fora, um adolescente quase nu de hobby, elogiando uma mulher com idade para ser sua mãe. Minha única desculpa é que Lady Greengras é realmente linda e parece jovem. A análise da neuroatividade revelou um nível ligeiramente aumentado de excitação. Atenção! Alarme! Calma, esquizofrenia. Sou movido pela curiosidade, e as especificidades da nossa simbiose são tais que estou aqui como um observador, que obtém absolutamente todos os dados do seu corpo. Se é que você me entende. De onde surgiu essa maneira de falar? A troca constante de dados com sua mente subconsciente e memória impõe certas marcas. Depois de esvaziar um copo de poção de uma só vez, cujo sabor era agradável em contraste com o esquelece, devolvi o copo vazio para Lady Greengras e fui exatamente ao centro do esquema ritual. É verdade, não foi difícil. Há um grande círculo vazio, difícil de não ver. Preparar? Eu não acho. Bem, não se preocupe. Os trouxas dizem que as células nervosas não se regeneram. Lady Greengras acenou com sua varinha, e o diagrama ritualístico sob meus pés brilhou suavemente em azul. Ao fazê-lo, uma cúpula translúcida de proteção se fechou sobre mim. Da varinha de Lady Greengras, coágulos azuis se desprendiam constantemente, penetrando na defesa e fortalecendo-a. Fianto Dori. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas conseguia ler lábios. Um calor incomum começou a se espalhar pelo corpo, e a magia interna pareceu enlouquecer, começando a ser gerada em um ritmo frenético, consumindo-o imediatamente. A hemomancia se comportou de forma semelhante. Estou registrando dados estranhos. Capitão, temos problemas. A voz mental de Rowena surgiu como se atravessasse uma espessa camada de água. Tudum. Uma pulsação latejava na minha cabeça. Tudum. Como se um choque tivesse sido enviado através dos nervos. Perdição. A consciência se estilhaçou como vidro. A consciência que se auto-identifica como Rowena observou com grande interesse a mente de Max parecer se dividir, mas não era bem assim. Não era segredo para Rowena que a arma espiritual podia absorver almas, transformando-as sem que ela percebesse. É claro que a própria essência da alma viajava para distâncias desconhecidas, mas o resto permanecia. Naquele momento, a situação poderia ser imaginada como se a mente de Max consistisse em uma multidão de minúsculas partículas que voassem em direção às estruturas espirituais mais próximas. Certamente foi uma experiência interessante, mas Rowena compreendeu que sem ajuda, levaria um tempo indeterminado para ele se recompor. Ao mesmo tempo,
Ela notou o fato de que a transformação desencadeada pelo ritual e pela poção requer muito mais recursos e energia do que o próprio ritual e Max podem fornecer. O problema era aparentemente insignificante, e o ritual teria funcionado como deveria, exceto pelo fato de que, após o renascimento, o corpo tinha uma das muitas funções não documentadas, a absorção de energia, como a espada. Por isso, a possibilidade de desligar o processo de transformação parece um tanto impossível. O corpo estaria buscando energia de forma autônoma. É claro que mesmo que não fosse o caso, Rowena teria fornecido toda a ajuda possível para montar o quebra-cabeça novamente. Determinada a documentar adequadamente cada detalhe para um futuro relatório, Rowena começou a trabalhar e a recompor a mente de Max, acelerando sua recuperação natural. Capítulo 295. Desde os primeiros segundos do ritual, Delphine percebeu que não estava indo conforme o planejado. Mas todos os fatores haviam sido levados em consideração. No entanto, agora, no centro do esquema em funcionamento, cercado por um hemisfério de uma cúpula de proteção impenetrável e fortificada, há um jovem com um manto bem enrolado. Outra pessoa diria que está tudo bem. De pé, Merlin com ele. Mas os dados do ritual, recebidos através do bloqueio mental, deixaram claro para a mestre em quimerologia que algo estava errado no corpo de seu aluno, devorando magia em grandes quantidades. Um breve momento e o olhar do rapaz adquiriu um certo significado. As pupilas ficaram verticais e a íris brilhou levemente em azul. Interessante. Delphine segurava uma varinha e se preparava para qualquer surpresa. Max sacudiu a cabeça bruscamente com um movimento entrecortado e olhou para Lady Greengras. Por um breve momento, a silhueta do garoto se desfocou, e agora ele estava exatamente em frente à cúpula protetora, apontando o dedo para ela. Círculos se espalhavam pela cúpula como se estivessem na água, mas essa proteção era boa demais para ruir com um simples toque. 8 minutos, murmurou Lady Greengras, mantendo os olhos no rapaz de túnica bem apertada. E não há nada claro. De repente, uma linha vertical vermelha muito fina apareceu onde a cúpula fez contato com o dedo do sujeito, e no instante seguinte, essa linha literalmente separou as defesas, formando uma passagem. Apenas por reflexo, Delphine lançou uma série de feitiços não verbais, paralisantes e atordoantes contra o sujeito. Mas este se esquivou descuidadamente e preguiçosamente, seguindo os raios com um olhar e novamente fitando a mulher com um olhar vazio. Com um movimento brusco e confuso, ele sacudiu a cabeça bruscamente. Outra série de feitiços com um cone largo partiu da ponta da varinha de Delphine, mas mesmo sua percepção, aprimorada com a ajuda da quimerologia, falhou na tentativa de captar a velocidade dos movimentos do sujeito, que já era muito próxima. Sem pensar, Lady Greengras aparatou do lado de fora. O salão agora seria selado. Por um tempo, uma sensação de magia estranha forçou Delphine a se virar assim que saiu da casa. Era noite. A oeste, o céu estava vermelho com a luz do sol poente. Antes mesmo que a deformação do espaço causada pela aparição realmente desaparecesse, o funil pareceu se abrir, revelando a figura de um sujeito que ainda observava com olhos azuis levemente brilhantes. Delphine tentou escapar dessa perseguição intrusiva com a máxima aceleração de mente e corpo, literalmente espalhando armadilhas mágicas atrás dela e transfigurando o espaço enquanto aparatava instantaneamente a partir das coordenadas do ambiente que surgiam, aleatoriamente em sua mente. Mesmo para sua percepção, as imagens do terreno mudavam rápido demais. Ainda assim, para a surpresa da mulher, Max não ficou para trás por um instante, passando despreocupadamente por obstáculos, desvendando construções complexas e revertendo a transfiguração. A única coisa que impediu Lady Greengras de usar a Avada Kedavra foi que os dados ainda estavam passando pelo bloqueio mental do ritual, e Max estava diminuindo. A distância não tão rápido, o que significa que logo o efeito do ritual e da poção iriam retroceder. 1 minuto, 2, 5. Talvez nunca antes Lady Greengras tivesse precisado se esforçar tanto a ponto de simplesmente atrasar um perseguidor. Tudo foi usado, exceto meios francamente letais, mas Max, de passagem, sem gestos ou palavras, apenas olhando para o feitiço que eu estava lançando. Literalmente o desfez. E será que ele vê magia? Um palpite ridículo passou pela cabeça da mulher, mas tais conclusões se sugeriam. E era incrível. O pensamento que capturou a mulher por um breve momento a despertou, e isso bastou para Max se aproximar. Delphine já queria aparatar, mas com apenas um toque, o sujeito infligiu algum tipo de golpe mágico, feitiço ou encantamento. Capítulo 296. Lady Greengras literalmente voou para fora do funil de aparatação, rolando pela orla da floresta e colidindo com uma árvore com as costas. Nada sério, não com sua modificação corporal. Mas novamente essas meras frações de segundo permitiram que Max, que emergiu do funil da aparição, estivesse lá imediatamente e com outro toque em seu ombro, tirasse a capacidade de movimento da mulher. Inclinando-se sobre Delphine, deitada de costas em seu terno casual de couro, Max moveu a mão sobre ela, tocando-a com o dedo indicador em lugares aparentemente aleatórios. Era como se estivesse tocando um animal desconhecido. O pensamento parecia absurdo e, ao contrário da situação, teria feito Delphine rir se pudesse. Por outro lado, o olhar de Max não era engraçado, era vazio, e era como se ele estivesse olhando através de uma mulher. Depois de tentar lançar alguns feitiços de cancelamento sem varinha, Lady Greengras percebeu a profundidade do perigo da situação. A magia não funcionou, mais precisamente não lhe obedeceu. As tentativas foram em vão, e depois de ouvir por um momento as sensações da sua própria magia, Delphine ficou ainda mais surpresa. Nos pontos onde Max a tocou com o dedo, a magia iniciou uma dança selvagem e desconhecida, consumindo-se em alguma coisa. Um sussurro de cobra chegou ao ouvido da mulher, vindo da boca do rapaz. Chá SSS. O sujeito sacudiu a cabeça bruscamente, inclinando-a para o lado, e em vez de um chiado, rosnou algumas vezes.
novamente olhando para algum lugar no fundo do corpo da mulher, e a ansiedade se transformou em medo. A única coisa que a salvou do pânico foi a contagem regressiva na cabeça de Lady Greengrass, alguns segundos até o fim do ritual e da poção. Mas esses segundos se passaram, e Max continuava engajada nas mesmas ações incompreensíveis e que causavam algumas mudanças em seu corpo. Sussurros baixos de seus lábios de vez em quando eram substituídos por rosnados, às vezes com entonações bem diferentes. E algumas vezes até palavras e frases bastante compreensíveis irrompiam. Não coma, cultive, então mais saboroso, não estrague seu próprio jardim, beba, bem, pelo menos tente. A incerteza e o medo faziam seu coração bater a uma velocidade vertiginosa. Além da magia desobediente e da incapacidade de mover ao menos um dedo, uma certa tensão crescia no corpo, formigando por todo o sistema nervoso. Os pensamentos pulavam de um para o outro, mas um se destacava intensamente. Se eu sobreviver, alguém vai levar uma surra. Não é culpa dele, sim, mas não importa. Outra série de assobios e rosnados terminou com só um pouquinho. Para o choque de Delphine, Max colocou a mão atrás da cabeça dela e a levantou do chão. Com o canto do olho, ela viu as presas dele, e a imagem ganhou certa integridade. Naquele momento, ela estaria bêbada ou envenenada. E nada pode ser feito. A frase só um pouquinho inspirou esperança e, em seguida, a oportunidade de se recuperar adequadamente. No entanto, a situação mudou novamente. Max sacudiu a cabeça bruscamente, colocou a mulher de volta no chão e se ergueu em toda a sua altura. Mais uma vez, ele soltou uma série de rosnados e chiados, como se estivesse discutindo consigo mesmo. Olhou para algum lugar ao longe, em direção ao pôr do sol. Só sob disfarce, disse ele em inglês, e seu manto se transformou em fumaça negra, mudando seu contorno para um terno preto denso e já outro manto com capuz. Passando a mão enluvada de preto diante do rosto, o sujeito criou uma escuridão impenetrável sob o capuz e desapareceu em um turbilhão de aparatações. Delphine sentiu um alívio incrível junto com a mais profunda decepção. Nunca fui tão negligenciada antes. Acalmando-se gradualmente e olhando para o céu noturno que escurecia lentamente, Lady Greengrass, que não estava nem um pouco aristocraticamente deitada imóvel como uma boneca na orla da floresta sob uma árvore, tentou recuperar a mobilidade do corpo. Não sem sucesso. Só é preciso tempo. Capítulo 297. Severo Snape odiava aquele dia. Ele o odiava como tantos outros em sua vida. Nos últimos dias, devido a ordens, pedidos e outros apelos educados, obrigando-o a se envolver voluntária e compulsoriamente nos assuntos de dois bruxos influentes com autoestima exagerada, ele foi privado de sono, descanso e outras necessidades tão necessárias para uma pessoa viva. Além disso, aquela unidade de combate insana, mais conhecida como Bella, decidiu que a companhia dela era vital para ele naquele dia. E por quê? Como hoje é à noite, Severo precisa ir à Travessa do Tranco para pegar ingredientes e outros suprimentos para o Lorde. Foi a noite em que a louca se cansou de importunar todo mundo e de fugir periodicamente para um lugar desconhecido. Foi nessa noite que ela percebeu o quão miserável seu sobrinho era como bruxo, e tentar lhe ensinar qualquer coisa só levaria Draco para o túmulo. No entanto, isso não vai incomodar ninguém, exceto Narcisa. Porque Maximilian é um bruxo excepcional e Draco uma paródia caricata dele. O sangue Malfoy é tão severo, severo. Bella cantou com uma voz rouca e rouca, envolta em roupas pretas e um manto com capuz. Olha que miséria. Ela caminhava com leveza, como se não estivesse em Azkaban há quase 14 anos. No entanto, se você aplicar feitiços de diagnóstico, seus olhos saltarão das órbitas de espanto e se moverão para a parte de trás da cabeça. Para um local de residência permanente, é mais fácil dizer quais problemas ela não tem. No entanto, todos são assim. O lado bom é que pelo menos eles não ficaram mais fracos em termos de poderes mágicos. Não é por isso que estamos aqui. Snape tentou calmamente impedir a bruxa. Devíamos vir e pegar um pouco. Não deveríamos matar todo mundo, Bella. A louca ainda decidiu tentar lançar algum tipo de maldição no infeliz e já sacou sua varinha. Céu, por que você não joga uma maldição nele, e eu jogo outra e vejo o que acontece? Não temos tempo para isso, disse Snape baixinho, sem se virar, seguindo pelos becos estreitos e escuros de Nocturne. Era surpreendente como a aparição deles afugentava os frequentadores locais. Severo. A voz de Bella mudou abruptamente de brincalhona para exigente. Não ouse me deixar sozinha com meus caprichos. O som dos saltos dela no beco pavimentado com pedras deixou claro para Severo que Bella decidiu acompanhá-lo e o alcançou. Juntos, dobrando outra esquina e se encontrando quase na escuridão total devido às casas de pedra mal cuidadas. Severo sentiu que algo estava errado e empurrou Bella para trás das costas com a mão enquanto entrava em um pequeno nicho na parede. Mãos! Exclamou Bella indignada, mas Snape apenas gesticulou. Silêncio! Atenção! Perigo! Eles sacaram suas varinhas em sincronia, e naquele exato momento, a cerca de 20 metros de distância, mais adiante no beco, a parede de pedra da casa se estilhaçou como se tivesse sido destruída por uma explosão. Junto com migalhas, poeira e grandes pedaços de pedra, o corpo de um bruxo com roupas sujas voou para a rua. A luz da abertura formada atraiu da escuridão uma figura negra, vestida com um manto, que se movia muito rapidamente e que imediatamente apareceu ao lado do infeliz, agarrou-o pelo peito com uma das mãos e o ergueu no ar. Não, gritou o homem miserável. Sua pele começou a rachar, e uma luz vermelha fraca atravessou essas rachaduras.
Severo o reconheceu. Era ele e um grupo dos mesmos bastardos que forneciam órgãos internos humanos para experimentos. Humanos e não humanos. Eles próprios eram lobisomens, mas isso fazia pouca diferença. A luz vermelha que escapava por baixo das rachaduras na pele do infeliz homem parecia se transformar em fios de líquido, fluindo rapidamente para onde deveria estar a boca, sob a escuridão impenetrável do capuz da figura que o segurava. Outra figura em farrapo saiu correndo pela abertura na parede, o cúmplice do lobisomem que secava nas garras do desconhecido e começava a se desfazer em cinzas, espalhando-se em um vento inexistente. O cúmplice tentou escapar, mas tropeçou absurdamente nos fragmentos da parede. Não viu que a figura de preto já havia terminado de comer e prestou atenção nele, acenando com a mão. O infeliz foi literalmente jogado na estrada de pedra e por um breve momento viu Severo e Bela. Corram, seus tolos! Obedecendo ao gesto da mão do desconhecido vestido de preto, o segundo infeliz voou instantaneamente para o ar e se viu nas garras mortais do desconhecido. Severo logicamente presumiu que o mesmo destino o aguardava. Vamos, ele sussurrou baixinho para Bela, que estava fascinada pelo que estava acontecendo. Sem esperar por uma reação, Snape estava prestes a deixar a vadia louca ali, mas, imaginando o castigo do Lorde, mudou de ideia. Agarrou-a pelo braço e arrastou-a para longe do beco. Eles tinham caminhado apenas uma dúzia de metros quando a figura do homem desconhecido de preto apareceu na frente deles. A reação de Snape não foi ruim, e a primeira coisa que lhe veio à mente foi: Avada Kedavra. Severus pronunciou o feitiço com uma voz calma, apontando sua varinha para o desconhecido, mas desviou do Avada Kedavra quase rente com um movimento suave. Bela balançou a varinha, mas de repente ela escorregou de suas mãos, assim como das de Snape. Nem Severo nem Bela viram a figura se mover antes de ficarem paralisados pelo simples toque. O homem desconhecido inclinou-se ligeiramente sobre o rosto da mulher congelada e congelou como se a estivesse examinando. Você parece pior que um vagabundo trouxa, disse o desconhecido com a voz impassível. Não só matar, como até ficar ao seu lado é nojento. Com um movimento repentino do capuz, o estranho sibilou em língua de cobra e aparatou. Snape e Bela ficaram atordoados por mais alguns instantes, mas passou rápido. Que diabos? Bela gritou, acenando com a varinha na calçada. Sou eu. Está comigo? Loucura. O que ela está pensando nessa situação? Ressentiu-se Snape, pensando de passagem. Por que não aceitar a ordem do Lorde dos Criminosos Mortos? Melhor que Cruciatus, de qualquer forma. Capítulo 298. O céu estrelado não agradou Delphine nem um pouco, embora ela adorasse as estrelas. Ela quase conseguirá recuperar a mobilidade, mas a magia ainda não respondia, atendendo às necessidades desconhecidas de seu corpo. Assim que Delphine estava prestes a recuperar a mobilidade nos braços e mal conseguia mover os olhos e a cabeça, um homem de preto surgiu do funil de aparatação próximo. Ele rapidamente se aproximou e tirou o capuz Max. Mas ao contrário dos temores da mulher, seus olhos estavam perfeitamente sãos, embora sua íris continuasse a brilhar em um azul fraco. O rapaz a pegou rápida e gentilmente nos braços e aparatou, para surpresa da mulher, com muita delicadeza. Uma vez no salão principal de sua casa de campo na floresta, o rapaz a deitou delicadamente no sofá. Te devo um pedido de desculpas. Estou bem agora e no controle de mim mesma. Não tenho ideia do que exatamente fiz naquele estado, mas sei de uma coisa. Você precisa dormir um pouco. Com certeza vai se recuperar pela manhã. Depois de sair por um minuto, o rapaz trouxe um cobertor e cobriu Delphine cuidadosamente. Isso foi estranho. Sim, você não sabe como se desculpar. Com a voz rouca, Lady Greengras percebeu o óbvio, forçando com grande dificuldade os músculos faciais a se esticarem em um leve sorriso. Sim. O garoto sorriu sem jeito, passando a mão pelos cabelos loiros. Delphine fechou os olhos, imersa em fantasias de uma retribuição justa que tomaria conta de seu aluno pela manhã. E daí se não foi culpa dele? A manhã de 10 de agosto foi bastante incomum. Os raios de sol que pareciam ter adquirido a tradição de me acordar do lado de fora de Hogwarts, irritaram-me com uma força incrível, arrancando-me da escuridão de um sono sem sonhos. Assim que recuperei a consciência, não pude deixar de me surpreender ao perceber que estava claramente dormindo em uma cadeira, em uma das poltronas do salão principal da casa de campo de Lady Greengras. Meu cérebro ainda não estava funcionando o suficiente, e eu tive que me esforçar para entender os motivos de tal coisa. Ritual, fragmentação não planejada da consciência, falta de recursos. E então tudo fica completamente estranho. Ainda bem que recuperei a razão e não estraguei nada demais. Até encontrei uma Delphine e a trouxe para casa. Ora, não sou um bom sujeito? Uma declaração extremamente controversa. Ai, minha esquizofrenia, você ainda está aqui. Que boa notícia. Levantei-me da cadeira e olhei ao redor. A sala comum estava impassível, e Delphine ainda dormia no sofá, coberta por um cobertor que parecia quentinho. Alongando-me, flexionando levemente os músculos tensos devido a uma posição incomum e nada confortável, fui para o meu quarto. Depois de me trocar lá, saí para correr, pensar e analisar as informações com Rowena. A floresta matinal de agosto estava repleta de frescor e aromas agradáveis. Foi enquanto corria por uma floresta como aquela que recorria a Rowena em busca de informações. Bem, o que aconteceu lá ontem? Uma enxurrada de informações invadiu minha consciência. E agora, por favor, com uma interpretação verbal. Neste caso, para começar, vamos analisar sua divisão de consciência. Vamos imaginar um modelo incorreto, mas que pode explicar a situação. Digamos que a totalidade de muitos estados físicos mágicos, espirituais e outros que só podem ser imaginados e que compõem você, o planeta. A mente é a população, razoável e não tão grande. A alma, países na superfície dos continentes.
Se não fosse por suas armas espirituais e outras habilidades, o país estaria sozinho, na mesma zona climática e coisas assim. Mas por causa da espada existem outros países. No entanto, eles estão em outros continentes e não há conexão com eles. Original. O ritual conseguiu criar essa mesma conexão entre os continentes. A população do seu país imediatamente se animou, e aqueles que gostaram das leis, regras e clima dos novos países rapidamente empacotaram seus pertences. Animais e plantas que se sentiriam melhor lá e fugiram para os novos países, adaptando-se instantaneamente às novas condições. No entanto, o planeta permaneceu mesmo em uma única cópia. Se antes, o lugar do planeta no universo era determinado pela política de apenas um país, agora existem 3. Além disso, cataclismos de natureza desconhecida no planeta começaram a ocorrer repentinamente. Por algum tempo, os países discutiram pacificamente sobre quem seria o líder, mas diante de uma ameaça comum, cataclismos, criaram um conselho e começaram a resolver problemas comuns, apresentando suas propostas. Equivalente. E agora? Bem, uma vez resolvido o problema, a conexão entre os continentes começou a se perder. Os habitantes dos países não queriam ficar isolados, e a eficácia de governar o planeta isoladamente seria altamente questionável. Após um referendo, todos retornaram à sua terra natal histórica, mas as instalações de produção permaneceram nos continentes, autônomos e fornecendo os produtos de suas atividades para o continente principal. É verdade, não muito eficientemente. E depois de tal jornada, esses habitantes não mudaram? Não muito, mas eles simplesmente moravam onde se sentiam mais confortáveis e depois voltavam. É como férias, eles olhavam para os outros, se mostravam e depois voltavam para casa, com lembranças. Capítulo 299. Por cerca de 1 minuto, ainda correndo pela floresta, pulando raízes de árvores e outros terrenos irregulares, ponderei essa analogia de um lado para o outro. Ainda assim, para uma melhor compreensão, devo usar algumas técnicas de oclumência mais tarde, em um ambiente tranquilo, para aprender a essência dessas lembranças. No entanto, mesmo agora posso dizer que elas estarão ocultas em reações ligeiramente alteradas a estímulos. Ligeiramente alteradas. Talvez nem sejam perceptíveis. Certo. E o corpo? Para um entendimento completo, será necessário combinar minhas informações com os dados do ritual que Delphine recebeu, pois para a pureza do experimento, não utilizei feitiços ou magia, analisando apenas sensações corporais e outras informações que costumam passar pela consciência e até mesmo pelo subconsciente de uma pessoa. Pelos minutos seguintes, Rowena falou sobre o que aconteceu com o corpo. Não foi nada de especial, por mais absurdo que pareça. A cada lua cheia, os parâmetros do corpo aumentam ligeiramente, assim como a produção de magia e o controle da hemomancia. No entanto, o objetivo do ritual é manifestar o estágio final, por assim dizer. O problema era que no nível atual de desenvolvimento do corpo e com o genoma existente, mesmo levando em conta as mudanças decorrentes da restauração do corpo e da alma do basilisco, esse estágio final era simplesmente inatingível para mim sem a autodestruição. Para evitar essa autodestruição, meu corpo precisava de uma infusão de energia mágica e hemomancia muito mais significativa do que minha alma e meu corpo poderiam produzir. No entanto, o ritual tentou revelar essa forma à força, e o consumo de energia começou. A consciência fragmentada, cedendo ao instinto de autopreservação, tentou resolver o problema, mas cada um à sua maneira. A opção de absorver os recursos necessários do exterior foi aceita para a execução. A primeira fonte de recursos foi Delphine, então tentei chegar até ela. Ou dizer, eu não é muito apropriado, deixa pra lá. De qualquer forma, quando cheguei a Delphine, os 3 países, nenhum dos quais tinha humanidade neles, de alguma forma examinaram a mulher e chegaram à conclusão de que não era sensato beber, comer ou consumir Delphine de qualquer outra forma. É como comer uma fruta deliciosa inteira em vez de plantá-la. Nem Rowena nem eu conseguimos descobrir o que exatamente esse trio conjurou no corpo da mulher. Definitivamente era para torná-la mais saborosa a longo prazo, para que houvesse mais guloseimas e seus recursos fossem reabastecidos rapidamente. Com base na minha própria memória e conhecimento, sempre tenho acesso a esse recurso. Parece terrivelmente vulgar. Não importa como você olhe, mas o fato é que não há nenhum contexto vulgar. Parece que os 3 países não achavam que a situação voltaria à estaca zero, então fizeram tal investimento no futuro e em sua existência tranquila e sem qualquer alarde. Para fornecer energia ao corpo e impedir o início da degradação energética e física com a decomposição, decidiu-se ir para o lugar maligno. A travessa do tranco foi escolhida por considerações bastante racionais. Quem se importa com a escória? Levou apenas 1 minuto para encontrar um pequeno covil de lobisomens. 3 deles, nos quais vi algo de que não gostei muito, imediatamente transformei em bonecas de porcelana e os deixei de reserva. Decidi usar o feitiço de ressonância energética de Hermione e outros conhecimentos para alimentar o corpo, o que resultou no seguinte: capturei um lobisomem, despejei um pouco da minha magia e energia de hemomancia nele e desencadeei o processo de ressonância energética no corpo da vítima. Como resultado, como motor em uma pós-combustão profana, a vítima começou a produzir uma quantidade incrível de energia diversa que eu absorvi. É claro que o corpo da vítima se desgastaria incrivelmente rápido nesse modo e essencialmente morreria de velhice. Ainda assim, devido às funções parcialmente adotadas do meu corpo de espada, até mesmo os orgânicos acabaram sendo convertidos em energia. O engraçado é que tenho dificuldade em lembrar o que aconteceu por causa da diferença de percepção de cada personalidade.
É apenas uma confusão contraditória na minha cabeça. Também acho engraçado ter conhecido a tia Bellatrix na Travessa do Tranco na companhia do professor Snape. Se bem me lembro de como ela era percebida pelas minhas consciências no plano mágico e em outros planos, então ela tem muitos motivos sérios para cuidar de si mesma, tanto em termos de saúde quanto de aparência. Embora seja difícil para mim julgar esta última, porque essas 3 personalidades não se importaram nem um pouco com a aparência. No caminho de volta, encontrei outro lobisomem desconhecido, que estava fazendo algo em um canto escuro. Ele sofreu o mesmo destino de vítimas passadas, mas foi sua energia que estabilizou o estado do corpo, e então o ritual Delphine funcionou. Mesmo que o estágio final da transformação não tenha sido alcançado, assim que se estabilizou, o circuito mágico embutido no corpo parou de manter a força à forma resultante e se desligou, e todas as mudanças foram revertidas. Junto com isso, a consciência voltou ao normal. No entanto, os lobisomens não morreram em vão e a eficácia do controle sobre a energia da hemomancia e da magia aumentou, embora não de forma fenomenal. Ao mesmo tempo, a julgar pelo relatório de Rowena, a eficácia da hemomancia em relação ao meu corpo também aumentou, o que significa que as amplificações passivas e ativas funcionarão um pouco melhor. No entanto, isso também significa que será mais difícil me enfraquecer ao nível humano, a carga sobre o sistema nervoso aumentará e eu não me importo nem um pouco com essas falhas efêmeras. Em geral, é útil manter o cérebro em boa forma, e a concentração constante em hemomancia e magia, em geral, é apenas uma vantagem. Capítulo 300. Retornando após uma corrida à casa de Delphine, não pude deixar de notar sua ausência no corredor. Havia um bilhete sobre a mesa no qual, com uma caligrafia casual, ela dizia que havia ido ao laboratório analisar os dados e que eu deveria me limpar e aparecer lá. Assim o fiz e 5 minutos depois, tendo me limpado com magia e vestido calças largas de corte militar e outras roupas de casa, entrei no laboratório no primeiro subsolo. Eu não tinha estado lá com frequência, mas pareciam mesmo. Mesas com vários artefatos ou dispositivos alquímicos e retortas de destilação. Armários com livros ou caixas e baús numerados. Uma parte vazia do chão com um diagrama de diagnóstico universal. Usando um vestido longo azul escuro simples e formal, mais parecido com um terno de negócios, Delphine estava sentada em uma cadeira em uma das mesas, fazendo anotações em um caderno comum, enquanto tomava café da manhã no caminho. As roupas de Lady Greengrass sugeriam que hoje era o dia da chuva de ideias. Eu já tinha visto essa imagem várias vezes na mesa da Corvinal, então não fiquei nem um pouco surpreso. Gostaria de saber em qual casa Lady Greengrass estava. Afinal, eu não sei disso. Ao me notar, Delphine acenou com a mão dizendo, sente-se, e eu, sentando-me na cadeira ao lado, sentei-me ao lado dela, olhando as anotações. Com apenas um gesto de mão, ela indicou, vou terminar de comer e depois conversamos. Então, apenas esperei, lendo suas anotações. A mulher congelou de repente por um segundo e pegando um prato com uma grande quantidade de sanduíches com diversas variedades de carne, salsichas, queijos e ervas, colocou de forma que eu também pudesse pegar algo. Sem recusar a oferta, peguei o primeiro sanduíche que me veio à mão. Levava pelo menos 5 minutos para esvaziar o prato e a bebida, em geral, era água criada por aguamente em copos transfigurados. Então Delphine terminou de escrever e colocando a caneta tinteiro de lado, olhou para mim. Primeiro o mais importante. Sobre o incidente de ontem à noite. Aqui. Delphine estendeu a mão à sua frente com um pequeno frasco, com um fio prateado flutuando dentro, como se fosse uma lembrança arrancada de sua cabeça. Ela acenou com a varinha sobre ele, e um espectrograma tridimensional de inúmeras colunas de diferentes alturas surgiu acima da mesa. Suas cores variavam em toda a extensão, de um violeta quase invisível a um vermelho desbotado. Neste momento, você pode observar o espectrograma mágico do seu corpo e da magia no início do ritual. Para minha surpresa, ele é bastante suave e não apresenta nenhuma discrepância nos indicadores individuais, o que é um tanto estranho, considerando suas capacidades. E aqui, Delphine guardou o frasco sobre a mesa e pegou outro, com um fio brilhante semelhante dentro, que flutuava ali como se estivesse em um líquido. Mais uma vez, movendo a varinha sobre o frasco, ela criou a ilusão de um espectrograma quase indistinguível. Ei, quantos feitiços diferentes e específicos eu desconheço? Viu? As diferenças são mínimas, e é difícil até mesmo notá-las com uma olhada rápida. Aqui Delphine começou a apontar sua varinha para certos picos e vales coloridos do espectrograma. Aqui e aqui. E aqui. Isso nos diz que a estrutura do corpo, suas proporções, as proporções de seus indicadores e outros parâmetros interrelacionados, até mesmo o genoma, permanecem praticamente os mesmos. Para a compreensão, até mesmo parentes diferem significativamente no espectrograma, e representantes de espécies diferentes, especialmente as mágicas e ainda mais. Os espectrogramas de um lobisomem mago em sua forma diferem como o céu e a terra. Acontece que aquilo em que o corpo busca se transformar não é particularmente diferente dele? Se você tirar conclusões de espectrogramas, sim. No entanto, Delphine dissipou a ilusão com um gesto de sua varinha e colocou o frasco de lado, pegando os outros dois e acenando sua varinha sobre cada um deles, criando a ilusão de 2 espectrogramas muito diferentes. Um espectrograma era bastante plano, com leituras baixas, e as colunas brilhavam na faixa do azul ao verde intenso, formando uma espécie de superfície montanhosa. No segundo, essas colunas eram muito mais altas, tinham cores vermelho e marrom, mas a superfície não era lisa e havia cavidades de profundidade infinita. Parece que nessas áreas as leituras literalmente caíam em um sinal de menos infinito, ou de mais, ainda não está claro. No primeiro espectrograma verde, você vê a interpretação das leituras numéricas do corpo. Tive que elevar a média da pessoa ao seu nível para obter a imagem correta. Aqui e aqui Delphine apontou para alguns pontos altos no gráfico, você pode ver a produção de magia e outros componentes energéticos do corpo.
Como você pode ver, é alta em relação aos outros parâmetros corporais, o que indica um aumento no consumo deles pelo corpo para algumas de suas necessidades. Isso indica um desenvolvimento e autoaperfeiçoamento constante e poderoso do corpo, de acordo com algum programa ou instruções. Isso é observado em crianças pequenas e outros organismos em rápido desenvolvimento, ou naqueles que passaram por quimerização, em geral passando por mudanças. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.